Eu não sei. Nós vamos ficar aqui 15 minutos. É isso. Fala, moçada, tudo bem com vocês? A aula de hoje é muito importante para mim. Essa é a primeira aula conjunta de design e informática. E eu sei que pode parecer que o professor está ficando preguiçoso, mas não é. É porque eu acho que o tema de hoje vai interessar e ajudar tanto a galera da informática quanto a galera do design. E é por isso que eu não quero fazer essa aula sozinho. Já que é para 2 turmas, vamos fazer em 2 pessoas. Eu hoje vou receber na nossa aula o cara que está por trás de todas as palhaçadas e mirabolâncias e vinhetas e piadas e coisinhas engraçadas e o cara que está por trás daquelas minhas fotos horrorosas que ficam nas miniaturas do YouTube. Eu vou receber um ex-professor aqui da Specialize, que já há algum tempo vem trabalhando com a gente na área do marketing e auxiliando nessa parada toda de virar digital, tá? Eu vou receber o Donizete. E aí, galera? Deixa eu contar pra vocês qual que é o tema da aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre Tinder. Brincadeirinha. A gente vai falar sobre computadores. A gente vai explicar para vocês o que você precisa conhecer de um computador antes de comprar um computador. Isso é muito importante para você que quer trabalhar com informática, que quer trabalhar com design, com marketing ou qualquer coisa criativa nesse ramo, porque você vai precisar realmente ter computadores muito específicos. E conhecer o que você precisa saber sobre isso é a melhor estratégia. Deixa eu deixar o Doni se apresentar e dizer porque ele é um bom adendo para a aula de hoje, e aí eu volto a falar com vocês. E aí, galera? Alguns me conhecem, outros não. Eu não apareço muito, geralmente eu estou atrás das câmeras, mas eu já fui professor aqui da Specialize, fui coordenador, já trabalhei no suporte, no TI da empresa também, então a área tecnológica é uma coisa que eu domino bastante e agora eu estou no marketing, ok? Por isso que vocês não me veem mais tanto. Mas hoje eu vou ajudar o Otávio aqui para a gente fazer uma conversinha sobre uma das ferramentas mais importantes de alguém que vai trabalhar com design ou com tecnologia, que é o computador. Um bom profissional também, a ferramenta diz muito sobre ele. Então a gente vai fazer um bate-papo hoje de como escolher, né, um bom computador, uma boa ferramenta de trabalho, softwares bons, para você gastar pouco e conseguir render muito. Escolher um computador parece muito com escolher alguém no Tinder ou em alguma rede social. Você não pode simplesmente olhar a beleza e o visual. E é o que a gente sempre faz. A gente escolhe o que a gente achou bonito, o que a gente achou legal, o que a gente achou irado, o que a gente achou que combina com a gente. E eu posso estar falando tanto de computadores quanto de crushes. A situação é que, assim como no Tinder e assim como nos relacionamentos, a gente precisa conhecer um pouquinho mais da pessoa para que possa dar certo. E para os computadores é a mesma coisa. Antes de sair dando match porque o computador é rosa e sorriu para você na loja, a gente precisa conhecer outras coisas. Então na aula de hoje a gente vai falar de hardware. Hardware que é basicamente o coração de tudo isso. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, galera, quando a gente fala de hardware, a gente pode fazer uma associação bem cotidiana para a gente entender, ficar mais próximo aí do que são as peças do computador. Quando a gente vai escolher um carro, você não simplesmente escolhe um carro pela beleza. Claro que muita gente faz isso, mas não é o certo. Quando você vai escolher um carro, você tem que saber primeiro a sua finalidade com ele. Você quer passear, você quer viajar com o carro, você vai trabalhar com o carro todos os dias. Então tem várias variáveis que você vai avaliar o carro. Se você for trabalhar com um carro todo dia, você não vai escolher um carro gigante, porque na hora de estacionar vai dar trabalho, ele vai beber muito, no final da semana vai ter gastado 300, 400 reais de gasolina, não vai compensar. Se você quer viajar com o carro, você não pode escolher um carro muito fraco, porque vai chegar numa BR, você vai ter que exigir muito do carro e o carro vai acabar também gastando muito. Você quer fazer rally com o carro, você não pode colocar um carro de passeio para fazer rally, porque ele vai te deixar na mão, ok? Então, dessa forma, olhando para a finalidade, a gente escolhe um carro. E da mesma forma é o computador. Eu quero um computador para me divertir, navegar na internet, fazer pesquisas escolares, abrir documentos de Word. Ok, é um tipo de computador. Você quer um computador para jogar? É outro tipo de computador. Você quer um computador para fazer edição de fotos? É outro tipo de computador. Edição de imagens e de vídeo? Aí já é um pouquinho mais elevado. Quero fazer captura de vídeo, gameplay, edição de vídeo, aí já é um computador mais avançado. E aí a gente tem a categoria dos servidores, que eu acho que não atendem vocês no momento. Mas a gente vai falar de todos esses tipos aqui. E a gente vai começar a falar de peça por peça para vocês entenderem.
Como escolher um computador, porque isso é importante, você escolher um computador montado, você tem que saber o que tem ali dentro. Você não vai levar ele só pela caixinha bonita dele ou pelo design irado, né, que não existia computador nessa época que falavam isso, mas ok. Mas você não pode escolher só pelo design. Você pode às vezes passar raiva ali com um computador ali que tem um joinha legal, você vai tentar fazer alguma coisinha e ele trava, quando você vai ver ele não tem mais memória. Então por que vocês passam esse perrengue às vezes? Porque o design nesse sentido ele não é tudo. Okay? A gente tem que saber o que tem ali por dentro e com quais ferramentas a gente vai poder trabalhar nele. E é isso que a gente vai aprender um pouquinho aqui hoje. Então, só para dar essa recapitulada de tudo isso, o hardware é aquilo que a gente não vê do computador. É o capô do carro, o que está por baixo dele. É o que está dentro do gabinete, é o que está dentro do notebook, é o que está dentro do Crush. Assim sendo, quando a gente entende que o hardware é tudo que está dentro, a gente precisa começar a entender separadamente cada uma das peças que compõem o hardware. A primeira delas seria a placa-mãe. A placa-mãe é como o esqueleto de todo o computador. Todas as peças que vão vir no computador por dentro, ou elas vão estar na placa-mãe, ou elas vão ter uma conexão com a placa-mãe. Então, para isso é muito importante a gente entender o que é a placa-mãe e como eu faço para escolher uma placa-mãe. Seja para comprar um computador pronto, ou seja para montar o meu próprio computador. Quando a gente vai escolher a placa-mãe, a gente tem que saber o que a gente vai colocar nela. Daí a importância da sua finalidade com o computador. A gente tem em vários modelos de placa-mãe, tamanhos diferentes, formatos diferentes, mas todos eles têm uma compatibilidade muito específica em relação ao processador. Então, você pode ter vários tipos diferentes de placa-mãe, mas ela vai encaixar somente alguns tipos de processadores. É aí que a gente começa a escolher o nosso computador pela finalidade. Quando a gente tem aquela série de processadores, Celeron, Pentium, Quad-Core e os mais novos que são o i3, o i5, a gente tem que ir numa placa-mãe que comporte esses processadores para a gente. Eu quero fazer edição de imagens, de fotos, de vídeos. Então a gente vai escolher essa série do i, né? O i3, o i5, o i9 aí para quem tem muito dinheiro. Só que a gente tem que achar placas que conversem com esses processadores dessa nova geração. Então quando você for comprar uma placa-mãe, a primeira coisa que você vai olhar essa placa-mãe, ela comporta a série i, aí vai ter lá, compatibilidade com i3 e i5. Aí as mais novas, com i9. Então aí você já vai ter a sua configuração de placa-mãe, né? Porque você sabe que o seu computador vai ter que ter um i5. Você quer fazer edição de imagens, de vídeo, vai ter que ter um i5. Então você sabe que a sua placa-mãe ela tem que ter compatibilidade com o processador i5. Professor, vou comprar meu computador montado. Ok. Então a gente já elimina o lance da placa-mãe. Porque pela placa-mãe, a gente não vai conseguir saber muita coisa do computador. A gente vai já pelos periféricos ligados a ela. Então, se eu quero um computador de edição de vídeo, eu já vou olhar pelo processador. Se meu processador é bom, é um i3, é um i5, o i3 já está um pouquinho ultrapassado. Se é um i3, um i5, aí quer dizer que a minha placa-mãe já é boa. Só por ela ter essa compatibilidade com esses periféricos que são cruciais na hora de você fazer a sua edição de vídeo, de imagem, de foto. Exatamente. De cara a gente já viu o esqueleto, que é a placa-mãe, e o cérebro do computador, que é o processador ou CPU. Isso aqui chama gabinete. Quando a gente escolhe a CPU, seja comprando um computador montado, ou seja, montando um computador, aí a gente começa a falar sobre que tipo de softwares ele vai conseguir rodar e principalmente sobre que tipo de periféricos a mais no hardware ele vai conseguir suportar. Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente, porque antes da gente começar a falar de software, a gente precisa falar de algo que vai fazer o seu computador rodar. Se chama memória. E para isso a gente tem duas coisinhas que a gente tem que avaliar: o HD e a memória RAM. Vou explicar para vocês um pouquinho da diferença entre o HD e a memória RAM. Muita gente confunde isso há muito tempo. O que acontece? Quando você olha um computador e vê lá 8 GB de memória RAM e 500 GB de HD, muita gente acha que se eu trocar meu HD para um de 1 TB, meu computador vai ficar mais rápido. Não é bem assim.
que acontece? A memória RAM, ela trabalha em conjunto com o processador. Vamos fazer uma analogia fácil. O processador é o cérebro, é aquela pessoa que trabalha. Ele fica fazendo cálculo o tempo todo. Você vai mandando, ele vai obedecendo. Só que ele é um cara que trabalha num escritório quente e ele precisa de espaço para trabalhar. Esse espaço para ele trabalhar é a memória RAM. A memória RAM ela vai ser como uma mesa gigantesca que quando você desliga o computador, ele mete a mão na mesa e tira todos os arquivos. Ok? Então ele precisa daquele espaço para trabalhar. Se a mesa estiver muito cheia, o que vai acontecer? Na hora que ele mexer com o papel, vai cair a caneta, vai cair a garrafinha. E aí o seu computador trava. Ok? Então a memória RAM ela é uma memória temporária, tá? Uma memória de curto período, onde as coisas vão ser processadas ali dentro. Então o processador ele puxa o cálculo, mexe e entrega na memória RAM. Você utiliza, não utilizou mais, descarta. E o HD? O HD ele vai ser o armário da empresa. Aquele lugar onde você vai armazenar as coisas que já foram trabalhadas. Então tá ali na mesa, você mexeu. Ah, fiz meu documento do Word. Ok. Na hora que você salva, ele vai para algum lugar físico, que é o HD. Se você tirar o HD e levar para outro computador, aquele arquivo vai estar lá. O que não acontece com a memória RAM. Você desligou o computador ou fechou o programa, ele é perdido. Então o HD é isso. Um tamanho maior no HD faz diferença? Faz. Porque se você lotar muito o seu HD, você fica também sem espaço para armazenar. Exatamente. Essa falta de espaço para armazenar causa um problema de congestionamento. O sistema ele também trabalha armazenando coisas no HD. Enquanto você está ali com o computador ligado, você não abriu nada, mas se você vê que a memória RAM está ali tipo 20%, 30%, mas o que está acontecendo? Não abre nada, é o sistema trabalhando. É o menu inicial para você mexer, é o Explorer para você olhar as pastas, e ele fica o tempo todo trabalhando em conjunto com a memória RAM e o HD. Se congestionar, ele não vai ter lugar para salvar as coisas do próprio sistema. E aí o sistema fala, estou com pane e vou travar. Então é importante ter, principalmente se você trabalha com vídeos, imagens, porque um vídeo, quando você exporta, pode ter 16 GB, pode ter 20 GB. Imagina 10 vídeos de 20 GB. 200 GB já foi. Exatamente. Imagina se você é um youtuber. Você faz isso aí por, sei lá, um ano direto. Você não tem espaço suficiente, um HD de 500 GB para isso. Exatamente. Então você vai ter problema com o armazenamento. Então aí você encontrou a sua necessidade de um HD maior. Ah, professor, quero só jogar. De 500 GB tá ok. Apesar de que hoje os jogos estão bem grandes, né? Exatamente. O GTA aí já está chegando a 90 GB. Já vai ocupar muito espaço. Exatamente. Red Dead já está passando dos 100 GB. Então vai ocupar mais espaço. Você tem que saber o tanto que você vai gastar. Ah, vou jogar vários jogos? Compra um HD maior. Vou jogar poucos jogos? Compra um HD menor. Ah, professor, vou só fazer trabalho de faculdade. A gente pode morrer nos 500 GB ou menos disso aí. Não vai mexer em nada na sua performance do computador. Você vai salvar arquivos de 1 MB, 2 MB, as fotos da sua família que vai dar no máximo 1 GB. Então você vai ter muito no que trabalhar. Mas a diferença do HD para a memória RAM é essa. Uma é temporária e a outra ela é permanente. E o lance do HD é que você tem dois tipos diferentes. Tem o HDD, que é o mais comum, que é o que já chegou aí em 1 TB, por exemplo, e tem o SSD. A diferença principal entre um e outra, eu senti recentemente trocando o meu HDD por um SSD. É na performance. Sim, apesar da memória RAM ser quem vai comandar o tanto de performance que o processador consegue fazer ao mesmo tempo, organizando ali a mesa temporariamente, o SSD conseguiu dar uma performance melhor e mais velocidade para o meu computador. E olha que eu troquei um HDD de 1 TB por um SSD de 256 GB, ou seja, bem menos espaço de armário, porém um armário muito mais ágil. Você falou uma coisa importante. Por que o computador ele fica mais rápido com o SSD do que um HD? O que acontece? Quando a gente fala que o HD é o armário e a memória RAM é uma mesa, a gente pode fazer essa analogia para comparar os dois. Imagina um armário de madeira, aqueles bem rústico, enorme, cheio de arquivo. E o processador trabalhando na mesa. Aí você fala com ele assim, cara, eu quero o meu slide do trabalho da escola.
O processador sai correndo e vai lá no armário e começa. Letra A, coluna tal, tá aqui. Pegou e levou para a mesa. O que acontece? Esse procedimento de você ir lá e procurar o seu arquivo, o computador faz o tempo todo, na hora de ligar, na hora de abrir um programa. Quando você roda um programa, ele não é simplesmente uma coisa que você clica e já abre. Não, ele é um arquivo que chama vários outros pequenos arquivos para funcionar. Qual que é o problema do HD? Sabe aquele procedimento que a gente costumava fazer muito tempo atrás? Hoje ainda se faz, mas é bem menos. Desfragmentação de disco? Basicamente é isso. O seu HD ele tem vários setores. Então ele é um armário muito grande. Aí às vezes você vai abrir o Word. A executável do Word está aqui, mas um arquivo que ele precisa está lá na outra ponta. Então o processador ele tem que ir correndo de um a outro para abrir esse programa. Imagina isso várias vezes. Um programa pode ter aí 60, 70, às vezes 200 arquivos para funcionar. Por isso a lentidão. No SSD é diferente. As coisas são organizadas de uma forma diferente, porque a gente não tem um disco rígido. O HD ele funciona como se fosse um CD, que a gente grava música. Há muito tempo atrás a gente fazia isso. O Otávio ainda faz, mas isso é tipo um CD que a gente grava as coisas. Aquele local, você repara que quando você grava, fica uma marca queimada, literalmente queimada no CD. Então é basicamente aquilo que o HD faz. Quando você grava um arquivo, o HD vai lá e grava de forma magnética no HD, em um local físico, tá? Ele tem um lugar lá reservado para aquela gravação, onde está aquele arquivo. Então, esse dispositivo que tem no HD, ele fica o tempo todo procurando, enquanto o HD está rodando, procurando os locais onde estão. Esses são os setores, tá? Do HD. Por que o SSD é mais rápido? Não tem esses setores. Está tudo organizado de uma forma mais rápida. Então, se você tem um executável aqui e tem também um arquivo daquele programa, vai estar junto. E muito mais acessível. É como se a gente mudasse um armário grande de madeira por um sistema informatizado. Então, o processador ele vai lá, busca, está em tal lugar, manda trazer. Basicamente é isso. Quando você troca um HD para um SSD, seu sistema liga muito mais rápido. Sim. Porque os arquivos do Windows eles são achados muito mais rápido pelo processador. Exatamente. Então ele liga muito mais rápido. Essa é a diferença entre o SSD e um HD. Alguns computadores mais modernos, a.k.a. mais caros, já vêm com um SSD de fábrica, como os Ultrabooks da Dell, por exemplo. Mas a grande maioria vem mesmo com um HD, um disco rígido. E aí, para fazer a troca, é um procedimento muito simples, que a gente não vai ensinar aqui, é claro, mas é algo viável. Então, se você já tiver comprado ou estiver comprando um computador que não tenha um SSD e ficar curioso sobre isso, vale a pena conhecer, tá certo? Então, galera, a gente já viu sobre a CPU, sobre a placa-mãe, sobre as memórias e já entendemos o que elas vão fazer no computador. Mas tem uma peça muito específica que é extremamente importante para fazer isso tudo funcionar. A fonte. Sim, é a peça que liga o seu computador na energia para que você possa usar ele. Para usos mais básicos, o computador da escola, o computador que vai fazer um trabalho simples, vai fazer uma pesquisa, um arquivo do Word, você nem precisa preocupar com a fonte. Mas se você vai ser um gamer, se você vai trabalhar com edição de fotos, de vídeos, é importante sim você saber que fonte você vai estar usando na sua máquina. Seja ela já comprada pronta ou seja ela sendo montada. E isso por um motivo muito importante. Se a fonte não aguentar, não adianta mais nada aguentar. Muito importante isso que o Otávio falou. Por quê? Quando a gente tem uma fonte no computador, a gente está falando de uma pessoinha que vai lá na tomada, pega a energia e faz todo o hardware funcionar. E ele é muito importante, a gente acaba esquecendo dele. Deixa ele sujo, pega poeira, liga direto na tomada para raio cair. E quando ele estraga, aí é um desespero total. Só que o que acontece, galera? Quando a gente compra um computador montado, ok, a fonte ali às vezes pouco importa. Porque o computador ele já vem configurado com a fonte que aguente os periféricos que já tem ali. Então, nada de que você fizer vai fazer com que o computador precise de mais fonte, a não ser que você troque peças. Exatamente. Então, quando você tem uma troca de peças, o que acontece? A fonte ela vai ter uma quantidade de watts em que ela vai funcionar. 200, 500, 750 watts, isso vai depender do tanto que você vai exigir do computador.
E como que a gente vai analisar isso? A gente começa pelo processador, que ele trabalha numa frequência que ele precisa de energia, igual um Core i9, por exemplo, ele vai trabalhar numa frequência altíssima, então ele vai precisar de uma quantidade de watts gigantesca para ele trabalhar. E isso gera calor. Então, várias coisas dessas variáveis vai fazer com que a gente escolha uma fonte. Só que aí você compra um computador montado. Aí ele veio montadinho, você está usando, nunca te deu problema. Aí você vai e compra uma placa de vídeo. Comprei uma placa de vídeo, coloquei, tô lá jogando meu joguinho, na hora que eu joguei uma explosão, fiz uma explosão, o computador desligou. Não, pessoal, vou ligar para você. Nossa, tá com defeito meu computador, o que está acontecendo? É a placa, manda para assistência, não tem nada e você não encontra o problema. Só que aonde que está o problema? Você pegou um computador que exigia uma quantidade de watts, colocou um periférico nele que passou a exigir uma quantidade a mais de watts e na hora de entregar, na hora que a placa de vídeo começou a trabalhar mais forte, ela puxou mais energia e a fonte falou, epa, não aguento, e desligou. Mas como que eu escolho uma fonte, professor? Galera, tem uma coisinha muito essencial em cada dispositivo que você compra para um computador, incluindo de hardware, que é o manual. Aquilo que ninguém lê, aquilo que todo mundo joga fora, mas que todo mundo precisa. Por quê? Lá fala a quantidade de watts que cada hardware consome. Professor, isso é muito avançado para mim. Eu sei, pode assustar um pouquinho. Só que quando você vai montar um computador, é um tipo de cuidado que você tem que ter. Vai na internet, eu quero esse processador aqui. Quanto que ele gasta? Quanto um processador i3 gasta de watts? O Google vai te entregar bem fácil. Não vai precisar de você folhear um manual, nem nada. Poxa, essa época. Aí você, gasta tanto. Quanto que um SSD gasta? Gasta tanto. Minha placa de vídeo eu quero a tal. Quanto que ela vai gastar? Tanto. Você faz o cálculo. A quantidade de watts que a sua fonte entrega, seja ela de 300, 500, 750, tem que ser maior do que o que o seu computador está consumindo, ok? Aí você não vai ter esse problema de gargalo de energia, que é faltar energia na hora que o computador mais precisa, tá bom? Agora, se você tiver esse problema, igual parece que a gente está tendo agora, porque ficou muito conteúdo, a gente vai ter que dar uma pausa, tentar reiniciar tudo de novo, tá certo? A gente continua essa aula na semana que vem.